meio de nós. Bom dia, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso estudo. Tudo Daniel, capítulo 5, e vamos dar Bom aqui o dia, início em irmão. oração. Bom dia, Mana Luizete, Helena, Bom Leneida. dia, irmão Coragem. Como está? Melhor agora, Zé. E você, como é que tá? Eu estou bem, eu estou bem. Louvado seja Deus. Ah, Amém. Luizete, leva-nos em oração, pedindo a presença do Espírito Santo neste momento, sobre todos nós e sobre o irmão Coragem e aqueles que ainda não entraram, que o Espírito Santo os possa também despertar, amém? O microfone está fechado, mano. Não, o teu microfone está fechado, Lisete. Ok, agora sim. Podes orar, mano. Estela, Estela. Querido Pai, querido Deus, nesta manhã venho agradecer por mais um sábado e por estarmos aqui nesta sala para ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Estela. Amém, amém. Obrigada, Mana Lisete. Mano, coragem, contigo a palavra. Que Deus te use. Bem, E louvado nós, seja Deus. papel, caneta, vamos tirar anotações, É, amém? hoje nós falamos aqui para o nosso grupo, mas esse material fica postado na internet. Então, ao longo da existência desse vídeo na internet, nós teremos muitos espectadores e telespectadores. Alguns que vão assistir aí nos dispositivos eletrônicos, outros que vão colocar numa tela, quem sabe para ter acesso ao conteúdo. Bom, é, eu hoje nós temos uma história que é interessante, que é a história do capítulo 5 de Daniel. Então, quando nós abrimos nossas Bíblias para estudar esse capítulo, nós precisamos datar, porque esse capítulo é possível, diferente do capítulo 4 e do capítulo 3, o capítulo 5 aconteceu no ano 539, 538. Então, nesse momento, para que nós entendamos melhor, nós temos o Império Babilônico, que já era muito grande, né? Nabucodonosor herdou do seu pai o império, então o rei, pai de Nabucodonosor, foi um conquistador e ele reestruturou esse império. E Nabucodonosor ele pega ali o do período de ouro, vamos dizer assim, até fazendo uma referência a Daniel capítulo 2, e ele teve a oportunidade de expandir. E nós vimos na semana passada que Nabucodonosor era um construtor e também tinha uma característica muito peculiar. Ele era alguém que tinha um lado muito espiritual. Então, Nabucodonosor construiu muitos santuários, muitos templos, e assim, ele queria, né, quando nós estudamos a história de Nabucodonosor, um evidente interesse dele pelo mundo espiritual. Com isso, eu não estou dizendo que ele estava buscando a Deus da forma correta, tanto que vocês vão perceber que ele passou por um período de juízo, de teste, que foi justamente aquilo que nós estudamos a semana passada. E hoje, 25 de abril de 2026, nós vamos ver agora o seu neto, que algumas vezes é chamado de filho. Isso é comum na Bíblia. Às vezes o sogro é chamado de pai, o avô é chamado de pai, a avó é chamada de mãe. E, então, a Bíblia trata usa esses termos para também apontar a conexão existente. Então, é um prazer, né? Vocês sabem, eu estou na Espanha, Estela está na Inglaterra, Zé está em Moçambique, e nós temos outras pessoas aqui da Inglaterra, de Portugal, e, claro, daqui a pouco, quando o povo do Brasil começar a acordar, Estela, eles também vão aparecer por aqui, porque lá, 4 horas da manhã, e para nós
Para nós aqui, são o fuso horário, né? Nesse período do ano, 5 horas de diferença. Daqui a pouco eles começam a aparecer aí e eles também serão lembrados, né? Muito bem. Vamos à Bíblia, capítulo 5 de Daniel. O ano é o ano 539, 538. Vocês vão recordar, eu já expliquei que antigamente, até o ano, ali o período em que Jesus nasceu, se contava justamente de forma não crescente, era de forma decrescente. Bom, quem é Belsazar? Belsazar é um rapaz, um jovem, que ele é filho de Nabonido. Nabonido é, sim, alguém, filho ali de Nabucodonosor, e Nabonido era um homem, assim, contemplativo. Essa é a palavra, talvez, que vai definir um pouco a personalidade de Nabonido. Então, antes de falar de Belsazar, eu estou tratando de Nabonido para vocês entenderem o que aconteceu aqui nesse bendito dia. Como Nabonido era alguém que gostava da natureza, gostava de estar em momentos de reflexão, nesse período em que ele chega ao poder, ele tem uma tendência de ir a Susã, que o próprio Daniel vai citar essa cidadela, nessa cidade ali, no livro dele, e ele foi para lá. Aí ele se aproxima desse lugar, tem uma vida, como eu disse, mais voltada à calmaria, né? Quem sabe a tranquilidade, ele deixa Belsazar, seu filho, neto de Nabucodonosor, sendo corregente. E é interessante porque quando você olha para a historicidade bíblica, você vai perceber que nós tivemos aí, depois de Josias, alguns reis, e eu iniciei essa série apresentando os últimos reis de Israel. E o último rei de Israel, nesse momento, quando eu falo Israel, eu estou falando de Judá e Benjamim, foi justamente Zedequias, alguém que era descendente de Josias, descendente de Davi. Então, o que, que acontece nesse momento da história de Judá? Judá e Benjamim, as duas tribos que restaram, né, depois daquela divisão que aconteceu logo após a morte de Salomão e o início do reino de Roboão, filho de Salomão. Então, 10 tribos ficaram conectadas ao norte sobre o reinado de Jeroboão, que era rei pior que rei, o reino do norte, cuja capital era Samaria. E Samaria foi escolhida como capital nos dias de Orri, que era pai de Acabe. Então, observe, Samaria e o Reino do Norte foi destruída ali pelos assírios, num período em que eles estavam conquistando tudo e depois eles foram conquistados por o pai de Nabucodonosor, né? E por Nabucodonosor. Então, esse grande império dos assírios depois foi substituído pelos os caldeus, né? Os babilônicos. Muito bem. Então, muito tempo antes de Judá deixar de existir, enquanto reino e império, o reino do norte já tinha sido destruído. Claro, Deus estava mostrando a Judá que eles precisavam voltar aos pés do Senhor. E os reis sábios que nós tivemos depois desse período, ou nesse período, passaram a buscar o Senhor. Porém, como eu disse, lamentavelmente, os últimos reis de Judá, eles não foram fiéis a Deus, não havia uma fidelidade a Deus. E o último desses reis foi justamente aquele que eu acabo de citar para vocês. Então, depois desse período, se você quer recapitular isso que eu falei, Estela tem tido o cuidado de deixar os vídeos disponíveis na internet. Então, basta você estudar o vídeo, que é a introdução ao capítulo 1 de Daniel. Eu conto essa história com mais detalhes. Após isso, Judá ficou sem rei. E os homens, imperadores das nações que tinham Judá como servo, Judá ficou como súdito de Babilônia, depois dos medos persas, dos gregos, dos romanos. Eles passaram a ter e passaram a nomear governadores. O próprio Nabucodonosor vai fazer isso. E o primeiro dos governadores foi assassinado numa trama maluca que Jeremias vai contar. Isso você vai acompanhar lá. Essa questão, então, não é nova, Estela, de um imperador, ou seja, um rei,
deixar alguém como corregente num determinado lugar. E assim como Judá tinha alguém ali que tinha essa função, Babilônia também tinha, e essa pessoa era Belsazar. Então, conhecendo essa realidade, nós vamos perceber que em algum momento da história da vida de Belsazar, ele decidiu fazer um festão. As festas naquele tempo não eram não acontecia exatamente como em nossos dias, né? Por exemplo, na minha cidade tem um período de festa. O aniversário da cidade é um dia de festa. É, tem há uma tradição muito forte em Itamaraju pelas festas juninas. Então, na cidade são contratados artistas e eles vão para lá e aí fica ali 5 dias de festa todo dia. Você passa de manhã, tem música, né? Você tem pessoas brincando, curtindo, dançando e à noite a cidade fica, ó, assim de gente. Aquela praça ali lotada de pessoas e é uma comemoração. Porém, essas comemorações hoje em dia, no máximo, quem sabe aí, um mês, uma semana, dificilmente muito tempo. Mas nos dias ali de Babilônia, isso demorava 100 dias, demorava muitos dias mesmo. E aquilo era uma rotina ficava disponível bebidas, comidas, e aquilo ali tinha uma mescla, uma mistura de uma espécie de adoração às divindades e um culto à imponência ou à sua possibilidade ou à impossibilidade de que aquele reino seria destruído. Então tenha isso em mente. Para Belsazar e para Nabonida, e tão próprio também Nabucodonosor, a chance era zero de alguém invadir Babilônia. E o que acontece? Belsazar, no versículo 1, ele deu um banquete, Stella. Nesse banquete, ele convida 1.000 dos seus servos, senhores, e ele bebeu vinho na presença desses 1.000. A primeira coisa, dos 1.000, né? A primeira coisa é que esse número pode não ser um número literal. Esse número pode ser simbólico. Quando fala em 1.000, quer demonstrar um poder, uma força e um apoio de todos. Ou seja, ele estava apoiado aqui, digamos, pelo alguém que representava ali os governadores ou governadores da sua confiança, tinha pessoas do sistema financeiro, eu vou falar na linguagem atual, eu tenho tido esse cuidado ao dizer isso para vocês, eu sei que naqueles dias não havia o conceito do Estado moderno ou Estado democrático de direito que nós reconhecemos hoje, que é um Estado dividido com 3 poderes, né, que são independentes e harmônicos entre si, que é o legislativo, executivo e judiciário, e tem ainda dentro dessa organização do Estado um sistema financeiro, que é representado pelos bancos, pelas empresas e assim por diante, também a defesa dessa democracia, por favor, estou falando numa linguagem atual. Não estou dizendo que Babilônia era assim, não, era um império, o rei podia tudo. Inclusive, tem uma frase que é atribuída a um dos reis da França, que ele diz assim: o Estado sou eu. Então, entendam isso, era assim mesmo que eles pensavam, eles eram absolutos, absolutistas em tudo que eles faziam. Mas eu estou tentando, para que você entenda melhor, trazer essa linguagem do Estado moderno e aplicá-lo aqui agora, dentro de Daniel, capítulo 5, como nós fizemos em Daniel, capítulo 3. Muito bem. Então, as Forças Armadas, o Exército, a Marinha Aeronáutica, que na época não era tratada assim, eu sei que você sabe. E até porque alguns povos se especializaram nas águas, outros não. E a aviação só foi surgir algum tempo atrás. Então não tinha essa preocupação naqueles dias, né? Muito bem. E aí, essa quantidade, essa citação de 1.000, significa que ele estava reunindo todos aqueles que ele considerava importante para demonstrar sua própria tranquilidade e poder. E como eu disse,
a certeza de que Babilônia seria indestrutível. Essa é a cabeça de Belsazar. Então, Estela, a pergunta é: será que tinha 1.000, tinha mais de 1.000 ou tinha menos de 1.000? Nós não sabemos. Poderia ter mais, menos ou, de fato, 1.000 daqueles representantes. Isso vai acontecer justamente no período em que Nabonido é rei. E ele, como eu disse, tinha viajado, enfim, não estava ali dentro de Babilônia nesse momento. Ele governa Nabonido entre o ano 555 até o ano 539. Essas datas são antes de Cristo. O fato é, vocês vão perceber ao longo do estudo de Daniel capítulo 5, e aqui tem um detalhe interessante. Você sabe que do capítulo 1 até o capítulo 6 é a primeira parte de Daniel que conta a história. E do capítulo 7 até o capítulo 12 é a parte profética de Daniel. Dos 6 primeiros capítulos, o capítulo 2 também tem profecia. E nos últimos capítulos, do 7 ao 12, nós vamos ver que lá também tem história. Interessante isso, né? Como Deus conduziu a escrita, como Deus conduziu a mente de Daniel, inspirando e depois iluminando para que ele escrevesse. Não esqueça que o capítulo 4 foi escrito por Nabucodonosor, que também teve a iluminação do céu para escrever como ele escreveu. Ele pôde viver um juízo justamente porque ele não aceitou de forma, de forma, digamos assim, por amor, as repreensões que Deus tinha dado no capítulo 1, no capítulo 2 e até no capítulo 3. Muito bem. Então, nós temos agora essa situação sendo apresentada para a gente aí no livro de Daniel, do capítulo 5. E eu continuo lendo dizendo o seguinte: o nome Belsazar, que era o corregente, significava que Bel é esse termo é utilizado justamente para dar uma conexão com a divindade que eles acreditavam ser a divindade que controlava todas as coisas. Eu lembrei para vocês na semana passada que era Marduk, né? Mas os babilônios adoravam muita coisa. Mas a principal divindade, podemos dizer assim, seria Marduk, e o Bel aqui é uma referência a ele, ao Senhor, aquele que está acima de tudo. Então, por isso que o nome dele é Belsazar, que significa Bel protege o rei. Não esqueçam que é diferente de Beltesazar, que foi o nome dado a Daniel por Nabucodonosor. Você vai encontrar esse Daniel, capítulo 1, versículo 7. Algumas pessoas confundem e acabam se atrapalhando com relação a isso. Era comum essas festas, e aqui nós temos um detalhe interessante, e eu quero fazê-los lembrar. Enquanto Desculpa, Coragem. Tu disseste que Belsazar significa o rei protege? Belsazar significa Bel protege o rei. Ok, Bel protege o rei. Então, Bel é a Isso, identidade. Ok. isso. Então, o que Irmão acontece? Coragem, Oi, desculpa. Aqui, continuando, o rei Belsazar, não é? Ele diz isso, aqui, deu um grande banquete, a 1.000 dos seus grandes bebeu vinho. E na presença dos 1.000, havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, sei lá, sim, Nabucodonosor, seu sim, pai. Então, eu queria perceber aqui, nós, adventistas, não é? Aqui já falou de fez um banquete e deu de beber vinho. E está a falar também do ouro. Nós, adventistas, somos proibidos disto aqui. Eu queria perceber bem, irmão Coragem, nós não podemos beber, nós não podemos usar o ouro. Então, este rei aqui, o que que ele era? tá bom, te respondo já já. Bom, então percebam que nós estamos agora diante de um rei que ele estava enfrentando uma crise.
Então, o que está acontecendo fora das portas de Babilônia? Essa é a pergunta. Fora das portas de Babilônia, nós temos um exército dos medos e persas que cercou a cidade. Então, ao cercar a cidade, Belsazar, para mostrar que não estava nem aí para esse cerco, ele deu um grande banquete, chamou os seus melhores. Ocorre que, nesse momento, Belsazar confiava em algumas coisas. Zete, ele confiava no suprimento de água, e aí eu disse para vocês outro dia que Babilônia tinha era cercada pelo Eufrates. Então, de um lado Eufrates, do outro o Tigre. Então, a cidade ela ficava, era possível, inclusive, fazer dentro de Babilônia, em determinada parte de Babilônia, o que as pessoas fazem em Veneza, navegar devido ao suprimento de água que tinha. Eu pergunto para você, é um lugar muito bonito. E Nabucodonosor trabalhou para deixar essa cidade muito melhor do que ele recebeu do pai dele. E o que acontece agora? Belsazar, sabendo que tinha água, se tinha água, tinha alimento. Então, suprimento de água. Além do suprimento de água, tinha comida com fartura. Então, Belsazar, ao reunir o seu povo, estava dizendo para eles: não se preocupe, enquanto o exército está lá fora, se aproximando, nós estamos aqui dentro comemorando porque nós somos intransponíveis. A nossa segurança são as muralhas, grave esse termo, porque um dia nós vamos falar disso no Apocalipse. E também as águas do Eufrates. Então, em outras palavras, nós não temos nada a temer. E sabe o que vai acontecer? Esse exército aí do Sírio que está lá fora vai cansar e nós vamos continuar sendo o que nós somos, eternos. Essa era a mentalidade de Belsazar. Então, baseado nisso, e agora eu vou para a resposta de minha amiga Lisete, ele resolveu provar do vinho. E aí ele teve uma ideia maluca, e nós vamos entender por quê. Ele decidiu, Estela, mandar buscar os vasos de ouro e os vasos de prata que o rei Nabucodonosor, está na Bíblia, tinha retirado lá do templo de Jerusalém. E aqui tem uma coisa interessante, porque esses vasos, esses objetos, eram objetos. Para Nabucodonosor, talvez aí, e no caso Belsazar, eram objetos comuns. Não havia nada de especial. Mas Deus tinha separado aquilo para um objetivo. E nesse momento, o que acontece? Belsazar retira essas coisas que estão lá. Um momento. Ele pede para retirar essas coisas que estão lá e ele pede para trazer, para utilizar em sua festa. Percebeu? Então, nesse momento, Belsazar ele se levanta, inclusive contra o Deus dos hebreus. Por quê? Porque nessa reunião dele, ele estava mostrando força para os medos e persas que estavam já tinham cercado a, ali Babilônia, mas também estava mandando um recado direto ao Deus do céu, dizendo que com esse ato insano, diga-se de passagem, ele não se preocupava com nada, porque Babilônia tinha conquistado tudo, inclusive o Deus dos hebreus. Eu já expliquei isso para vocês. Naquela época era comum as nações, quando entravam em choque, a nação, por exemplo, os filisteus, quando vencia o povo de Deus, os hebreus achavam que o Deus dos filisteus tinham vencido o Deus dos hebreus. E como é que eu sei disso? Lembra a ideia de Ofni e Finéias? Levar a Arca da Aliança para a guerra? E quando eles chegam na guerra, os filisteus tomaram um grande susto, porque acharam o Deus dos hebreus está aqui. Nós temos que ser fortes, temos que vencer eles, vencer aquela batalha. Deus nunca mandou que ninguém levasse nesse episódio levasse a arca,
Em outro episódio, sim, na queda, muito tempo disso, na queda ali de Jericó, havia uma ordem para se levar a arca adiante para cercar Jericó. Aqui, não. Então, tempos depois, já nos dias de Davi, e ali há uma guerra entre os filisteus e os hebreus, e os filisteus fogem diante do exército de Davi e deixa todos os seus deuses ali. Por que eu estou trazendo isso? Para que vocês entendam qual era a mentalidade dessas pessoas nessa época. Então, agora Belsazar se levanta contra o Deus do céu e manda trazer os vasos de ouro para que todos possam beber o que nesses vasos? E aí entra a pergunta de Zete. Vinho. Agora eu queria convidar vocês, e Estela vai postar no grupo, a importância do capítulo 4 para quem vai estudar Apocalipse. Porque Belsazar, ele traz vasos e oferece vinho às nações. Vocês observam que aqui há uma referência aqui no versículo 2, dizendo que Nabucodonosor era seu pai. Eu já disse, Nabucodonosor era seu avô, ok? Quando você vai para Apocalipse 17, versículo 1 e 2, o capítulo 17 fala da queda da Babilônia mística, que eu expliquei na semana passada. Nós estamos estudando a queda literal da Babilônia, literal. Mas Apocalipse 17, João, inspirado pelo Espírito Santo, vai extrair coisas do livro de Daniel, inclusive no capítulo 17, quando ele vai falar da queda da Babilônia mística. Ele diz assim, ó, e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, vem, eu vou mostrar a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Zete, eu acabei de falar. Em que Belsazar confiava? Em muralhas e águas. Muitas águas. Então, João fala, coragem, no capítulo 17 que nós vamos estudar. Lá para o final do ano, quem sabe, se Deus permitir, o capítulo 17 de Apocalipse está tratando da força da Babilônia mística. Águas. E aqui tem um detalhe interessante. Versículo 2. Com a qual fornicaram os reis da terra e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Então, assim como Belsazar pega os vasos para embebedar as pessoas que ele convidou, a Babilônia do Apocalipse, capítulo 13 e 17, também utilizará de vinho, não literal, mas uma, daqui nós vamos entender que é uma linguagem profética, simbólica, para embebedar aqueles com os quais tem essa conexão com a Babilônia mística. Agora, uma pergunta que não quer calar. Vocês observaram que no capítulo 4, o representante de Babilônia é atingido por um juízo que demorou 7 anos? Percebeu isso? Nabucodonosor? O pai. Só que também tem o juízo no capítulo 5 para o filho, no caso, o seu neto. Então, assim como lá no Apocalipse você vai ver que Deus tem um juízo para a Babilônia, também tem um juízo para as filhas de Babilônia. O livro de Daniel deixa isso muito claro. Nabucodonosor foi atingido com juízo, mas Belsazar, que era o seu neto, não levou a sério nada daquilo que tinha acontecido com o avô, também atingido. Deus olha para a mãe e para as filhas. A mãe está embebedando as filhas e as nações com sua doutrina falsa. Então, há um juízo para a mãe, mas também haverá juízo para as filhas. A mesma coisa está acontecendo agora de forma literal o Daniel capítulo 4, que nós vimos a semana passada, e hoje o capítulo 5. E aí o que acontece? Havia mulheres, príncipes e concubinas. Era uma festa profana, com características tanto de adoração quanto de exaltação próprias. E o que aconteceu? De fato, os vasos de ouro que foram tirados do templo de Deus, foram levados até lá. E todos beberam, todos, o rei, os príncipes, as mulheres e concubinas, sem respeito nenhum àquilo que Deus tinha separado para ser consagrado só a ele. E aí, depois que todos estavam bêbados, Estela, é muito estreita a conexão entre Daniel e Apocalipse. Observe, Babilônia, aqui representada por Belsazar, pega os vasos do Senhor,
e claro que com outros vasos também, e vai embebedar a todas as gentes. Gente, por favor, peça o Espírito Santo para te ajudar a entender o que está acontecendo aqui. Depois que todos estão bêbados, no versículo 4, eles começaram a adorar ouro, prata, bronze, ferro, pedra, madeira. Esses metais estão exatamente na sequência de Daniel, capítulo 2. Ouro, Babilônia; prata, Medos Persas; bronze, Grécia; ferro representa Roma, e ali no finalzinho nós temos o barro misturado com ferro. E uma pedra cortada sem auxílio de mão cai sobre essa estátua nos pés, e essa pedra é Cristo, que representa o reino de Cristo. Só que, naquele momento, tanto Belsazar quanto os seus súditos, os seus convidados, estavam adorando deuses e eram representados figuras por esses metais. Então, a festa, como eu disse para vocês, era uma festa que tinha um viés de adoração. Babilônia sempre vai tratar tudo dessa maneira. Então, aparentemente, as pessoas estão lutando para a preservação da natureza. Mas no coração de Babilônia, essa preservação da natureza nada mais é do que uma adoração à mãe natureza. Percebeu? Só que, para convencer intelectuais e ateus, eles vão camuflar, como faz o camaleão. Parece ser uma coisa, mas o autor daquele projeto, daquela ideia, tem um viés espiritual e de adoração atrás daquilo. Basta vocês lembrarem da estátua do capítulo 3. Era um evento civil, mas na cabeça de Nabucodonosor era um evento religioso. E aí ele dá um decreto e logo após ele estabelece um decreto de morte. Avançando. Nessa festa, eles estavam todos felizes, no auge da bebedeira. Do lado de fora de Babilônia, os exércitos dos Medos e Persas já começavam a imaginar como entrar nessa cidade. Ali já tinha um cerco, já tinha um movimento militar. Do lado de dentro, as pessoas comemoravam, achando que os muros e as águas garantiam a proteção total e absoluta, a fartura. E nesse momento, o que nós tínhamos? A trilogia do mal: fartura, ociosidade e soberba. Era um indício muito forte de que a qualquer momento aquilo ia desmoronar. Bom, mas se a cidade entra água, ela é desprotegida, poderia pensar João. Sabe o que eles fizeram, João, irmã Juliana, irmã é, Estela e todos os outros que aqui estão? Eles fizeram trancas, portas de grades de ferro para baixar sobre os canais do, do Eufrates, de forma que essas grades impediam a passagem de pessoas. Ali só passava água e, naturalmente, os peixes, os animais que viviam sobre as águas. Não era possível a passagem de um homem, muito menos de qualquer pessoa, até porque essas águas também eram profundas. E, naturalmente, quando se fechava, quando os ferrolhos desciam, aquilo ia até o fundo do leito. Então, eles pensaram em tudo. E havia proteção sob proteção. Então, o rei Belsazar estava de coração tranquilo. E nessa tranquilidade ociosa se levantou contra o Deus de Israel, o Deus dos judeus, dos hebreus. E os hebreus, quando saíram do Egito, eles receberam uma ordem de passar sangue nos umbrais das suas casas, na caiadura, né, das portas, etc. O que significa isso? Tanto os caldeus quanto os egípcios, eles tinham por costume escrever, Lena, nos portais das suas casas, símbolos como esses que vocês veem na internet, ligados ao Egito e também à Babilônia, que representavam suas divindades. E esses símbolos, Estela, tinha o caráter na sua mente de proteger contra os maus espíritos. Então eles tinham ali o olho que tudo vê, e eles pintavam isso em suas portas. E essas coisas caracterizavam uma espécie de
proteção espiritual contra espíritos que eles não queriam que entrassem em suas casas. É por isso, e eu já expliquei isso no passado, em outros vídeos, que quando Deus chamou os hebreus, Deus disse: passe sangue sobre essas bobeiras. Não existe esse tipo de coisa. Os hebreus também estavam admitindo, em seus lares, colocar esse símbolo sobre suas portas, nos portais de suas casas. E nesse momento Deus falou: isso não. Pinta tudo com sangue do cordeiro, porque quem vai proteger vocês é o sangue do cordeiro e não essas besteiras que estão nas portas de vocês. E assim os hebreus fizeram. E nas casas em que eles fizeram isso, e os hebreus, claro, tiveram cuidado de seguir a orientação de Moisés, dada por Deus, todos permaneceram vivos. Eu já disse essa frase, eu já repeti outras vezes. Em todas as casas, presta atenção, Lisete, em todas as casas, naquela noite teve morte. Na casa que não teve um cordeiro morto, tinha um primogênito morto. Então, quem protegeu os primogênitos dos hebreus foi justamente o cordeiro, que é um representante, ou representava, é um tipo de Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, uns estavam comemorando a Páscoa e outros estavam chorando a morte dos seus primogênitos. Os caldeus faziam as mesmas coisas em suas portas. E é por isso que agora, no versículo 5, a Bíblia descreve: na mesma hora, apareceu um dedo de mão de um homem e escreviam diante do cartiçal, na caiadura da parede do palácio real. Quando o rei viu isso, Estela, ele ficou morrendo de medo, porque alguém com a mão de fogo escreveu sobre aquilo que era proteção para ele. E muito possivelmente isso chocou os olhos do rei e de todos os seus súditos, que naquela hora percebeu que a mensagem era clara, direta e significativa, e ele precisava entender o que era aquilo. Estela? Não, por acaso, na conversa com a Seu áudio está Lisete, ela fechado, ficou. Estela. Não estão a ouvir? Alô? Continua fechado. Estamos. Eu Estão a estou ouvir a ou não? ouvir. Ok. Por acaso a Lisete me perguntou, mas por que que Deus mandou matar todos Não ouço as você, Estela. crianças? Não consegues ouvir? Acho que é Momentaneamente. verdade. Agora sim, desculpa. Pode falar. Ok. Ela ficou chocada porque que Deus mandou matar todos os primogênitos no Egito. Eu expliquei, eu espero que ela tenha entendido, não é? Mas essa coisa de proteção, quando a gente ia à Fátima, vendem lá água, vendem lá tudo de proteção, anyway. Mas, como Deus diz, o meu povo parece que por falta de conhecimento, a gente vivia não sabíamos, nunca tínhamos estudado a Bíblia, não. E não gostávamos de ir lá passear. E eu comprei um garrafão de água benta e trouxe para casa. E o Fábio, que tinha medo à noite, ele punha aquela água e ia dormir. E depois eu não sabia dessa história, só quando eles cresceram é que eles me contaram. Quando a água acabava, ele ia na torneira e ele enchia outra vez. E ia pondo a água porque ele acreditava que aquela água ia lhe proteger. Então, muita ignorância da nossa parte. Quando a gente não sabe uma coisa, como este povo estava aqui e confiava em deuses invisíveis, invisíveis não, Deus de madeira, ouro e prata. Porquê? Porque eles não sabiam, eles eram um povo pagão, Lisete. Belsazar era um povo pagão. Tu não estiveste aqui nos outros estudos, então se calhar estás um bocadinho a não entender o capítulo 5. Mas eu aconselho-te que voltes lá no canal e vejas a partir do capítulo 1, não é? Para poderes entender o contexto do capítulo 5, não é? Verdade. Nesse momento, a Bíblia descreve que o semblante do rei e os seus pensamentos entraram em confusão. E ele ficou tão desesperado, Estela, que Daniel comenta que os joelhos dele batiam um no outro. Olha o tanto de desespero que esse homem ficou, Zete. Então o rei gritou, quando ele recuperou a força, né, ele gritou e pediu para que fosse chamado todos os astrólogos, os caldeus, os enviadores, os sábios de Babilônia, todos deveriam estar na presença do rei Belsazar nesse momento. Presta atenção. Vocês observaram que nos dias de José, o rei do sul, o faraó de José,
acreditava nessa gente. O faraó de Moisés acreditava nessa gente. Nabucodonosor acreditava nessa gente. Belsazar também. Para eles, o que saía da boca de um astrólogo, de um caldeu, de um adivinhador, de um sábio, era a palavra final. E nesse momento, esses homens tiveram a sua terceira oportunidade, porque eles tinham sido humilhados em Daniel capítulo 2. Não foram capazes de dizer nenhum sonho nem interpretação, porque naquela ocasião Nabucodonosor não lembrava do sonho. Mas no capítulo 4, Nabucodonosor lembrou o sonho e esses homens não foram capazes de dizer o significado do sonho, só Daniel. Então Deus selecionou Daniel, Daniel foi instrumento de Deus no capítulo 2, no capítulo 4, e agora Daniel outra vez vai aparecer no capítulo 5, porque esses homens se aproximaram de Belsazar e não foram capazes de dizer o que estava escrito. Eles não puderam nem ler e nem dizer o que significava por rei. Aquelas palavras que foram escritas por uma mão misteriosa, um poder sobrenatural. E o rei garantiu um presente de alto valor. Quem conseguir fazer a leitura, eu vou colocar, será vestido de púrpura, uma vestimenta real, eu vou colocar sobre o seu uma cadeia de ouro sobre o seu pescoço, ou seja, um símbolo de autoridade, era assim que eles se apresentavam, com aquele, digamos, brasão, e também você será o terceiro governante. Por que, que o rei não prometeu que seria o segundo e sim o terceiro? Porque o rei Belsazar era o governante, estava como governador de Babilônia, o corregente do reino do Império Babilônico. Então ele não poderia prometer o segundo lugar. O primeiro lugar era de Nabonido, que era o rei, que estava ali, foi para a região ali de Suzã, visitar as terras na Arábia, onde ele gostava de ficar, ali no período em que ele tinha esse cuidado, ele era muito contemplativo. E agora ali estava o segundo, que se levantou contra o Deus do céu, trazendo e levando de forma uma falta de respeito muito grande os objetos que Deus tinha separado e consagrado para o seu templo, que, claro, nesses dias já estava destruído. Bom, agora entra em cena os sábios e eles não conseguem ler. Na sequência, no versículo 8, você vai ver isso. Quando o rei percebeu isso, irmã Maria Ivone, o rei ficou desesperado. Acabou ali ao rei a sua esperança de entender o que aquela mão tinha escrito ali sobre um local onde ele imaginava que estava com completa paz e segurança. Não esqueçam, do lado de fora, o exército dos medos e persas. Do lado de dentro, agora, ele comemorando dias e mais dias e meses de festa, aparece uma mão e escreve alguma coisa ali e os sábios não são capazes. O rei ficou muito exaltado, desesperado, muito inquieto. Nesse momento, possivelmente, essa notícia chegou até a casa do rei. E a rainha, mãe, que na realidade era a esposa ou uma das mulheres de Nabucodonosor, não tenho condições de dizer quantas ele tinha, se ele tinha mais de uma, o fato é que ela é chamada de rainha-mãe, ou seja, a vovó de Belsazar entra em cena e fala assim, Belsazar, não fique nervoso, meu filho, não fique perturbado. Nos dias do seu pai, você deveria saber disso. Por que você não convidou Daniel para essa reunião? Nos dias do seu pai, um homem chamado Daniel, e seu pai colocou o nome dele de Beltesazar, em homenagem a Marduk. Esse homem, ele tem o espírito dos deuses que não moram com os homens. Esse homem, seu pai, Nabucodonosor, colocou como chefe dos magos, alguém que estava sobre os magos, sobre os astrólogos, sobre os caldeus e sobre todos que os adivinhadores. Por que você não chamou ele para essa festa? Naturalmente, se Daniel tivesse sido chamado, ele não iria. Daniel aqui já não era mais jovem, já era um senhor. E nessa condição, Daniel ele estava cada dia mais em harmonia com o Espírito Santo.
com Deus Pai. Jamais Daniel iria participar de uma festa assim. E quem sabe até o próprio Belsazar tinha, e eu acredito piamente nisso, que depois da morte de Nabucodonosor nós tivemos outros reis, tá, pessoal? E esses reis provavelmente não deram a mesma importância a Daniel. E Daniel, o que queria fazer? Voltar para casa e estudar os livros de Isaías, os livros de Jeremias, de Ezequiel, os pergaminhos, e se concentrar nas coisas de Deus, porque ele esperava que a qualquer momento se aproximava o ano 70 do cativeiro e Deus iria levantar o libertador. Que hoje eu peço até desculpa, o vídeo vai ficar um pouco mais longo. Hoje, quem entra em cena para nos ajudar aqui é Isaías. Nós já tivemos a participação de Ezequiel na semana passada e hoje Isaías. Muito bem, então, depois desse aviso, ele mandou sim chamar Daniel e Daniel entrou na presença do rei. O rei trata Daniel de forma muito pejorativa e jocosa, porque ele diz assim: Ah, Daniel, versículo 13, é você um dos filhos do cativo de Judá? Que meu pai trouxe de Judá? Em outras palavras, ô Daniel, é você um servo? Alguém aí, sabe? Ele não respeitou Daniel. Ele não respeitou o Deus de Daniel. Percebe? Ele estava cheio de vinho, olhou para Daniel e tratou Daniel de forma bem desrespeitosa. E o rei falou assim: Olha, eu ouvi dizer, olha só, Belsazar conhecia a história de Nabucodonosor e sabia o tempo que Nabucodonosor passou com aquela doença, é, porque ele foi desrespeitoso ao Deus do céu. E o que aconteceu com Nabucodonosor? Estela, isso nós temos que memorizar. Nabucodonosor tinha sido soberbo, havia fatura de pão, ele estava ocioso quando ele ouviu a voz do céu falar no seu ouvido que naquele momento entraria os 7 anos de juízo. Seu neto resolve fazer uma festa e atentar contra o Deus do céu. Uma festa em que ele estava se declarando ser imbatível, soberba. Havia muita comida, fartura de pão, e todos estavam em uma festa prolongada, ociosidade. Bom, ele fala para Daniel: olha, os astrólogos já passaram por aqui, todo mundo olhou isso aí, mas ninguém conseguiu fazer nem a leitura nem a interpretação. Daniel já tinha ouvido isso, lembra? Quando Daniel ouviu isso? No capítulo 2 e no capítulo 4. Esses homens agora são humilhados por Deus pela terceira vez. E aí Daniel diz assim: olha, o rei fala: Daniel, se você me dá, se você conseguir fazer a leitura, eu vou te vestir de púrpura, você vai deixar de ser um cativo, digamos assim. Você vai ter um brasão aí, uma cadeia no seu pescoço, o mesmo presente que vocês vão ver que José recebeu de Faraó. Por isso que eu gosto da história de José, muito paralela, com esse paralelismo com a história de Daniel. Isso vai fazer com que você lembre dos dois e tenha interesse em estudar as duas histórias ao mesmo tempo. Ele fala: você vai ser o terceiro governante. Então, observe que a intenção aqui era justamente elevar é, Daniel ao topo de primeiro-ministro outra vez. Algo que aconteceu com José, como eu já disse, você vai ver isso em Gênesis 41, 42. Os mesmos presentes José recebeu quando ele chegou a primeiro-ministro lá do Egito, o rei do sul. Daniel está no norte. Ele recebe a mesma proposta do rei do norte. Só que Daniel disse para ele: amigo, eu vou ler o que está escrito e vou te dizer a interpretação. Agora, os seus presentes, eu não tenho interesse, nem de suas dádivas. Pode dar para outro. Daniel não faltou com respeito com o rei. Ele simplesmente estava dizendo para o rei que aquilo era passageiro e que o compromisso dele, no versículo 18, era com Deus Altíssimo. E ele diz: ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor tudo que você está administrando hoje, o reino, a grandeza, a glória, a majestade. E depois disso tudo, Deus deu a Nabucodonosor, e você está administrando, os povos, as nações, as línguas, todos tinham medo e temiam, respeitavam o seu avô. E ele fazia o que bem entendia. A quem ele queria, ele matava. A quem ele queria, ele conservava a vida. E a quem ele queria, ele engrandecia. E a quem ele queria, ele abatia. Você,
sabendo de tudo isso, neto de Nabucodonosor, como é que você tem coragem de se exaltar e, num espírito de soberba, você faz uma coisa dessa? Porque quando seu avô exaltou seu coração e ele foi soberbo, Deus tirou ele do trono e ele foi colocado junto com os jumentos monteses e ele comia erva como boi. E aí Nabucodonosor teve que reconhecer, até que ele conheceu, está no versículo 21, que o Deus Altíssimo tem domínio sobre tudo. Então agora Daniel faz Belsazar lembrar a história do vovô. E aí Daniel fala com ele, e tu, Belsazar, que é seu filho, uma referência não à filiação natural, mas à descendente, né? Neto. Sabendo de tudo isso, você não humilhou seu coração e ainda se levantou contra o Deus do céu, pois você mandou trazer os vasos de ouro, de prata, e adorou aqui a deuses, os deuses de prata e de ouro, esses deuses que não ouve, que não sabe, mas o Deus do céu, em cuja vida está a tua mão, você não deu glória. Então, observe que na Belsazar repete, infelizmente, a mesma coisa que o seu avô fez, soberba, fartura de pão e ociosidade, só que agora ele não era inocente, como Nabucodonosor, apesar de todas as oportunidades que teve, Belsazar teve muito mais oportunidades, e mesmo assim decidiu se levantar contra o Deus do céu. E aí Daniel diz, olha, agora vamos à leitura. E ele fala assim: o que está escrito aí é o seguinte, versículo 24: Mene, mene, tekel, parsi. Essas palavras estão em aramaico. E eu vou ler para o senhor o que significa. E aí ele diz: olha, rei, existe algo mais profundo, mas eu vou deixar para uma próxima oportunidade. Mas Daniel disse: a palavra mene, mene lembra de mina, mina, que era uma medida utilizada pelos persas para contar e dividir dinheiro. A palavra tekel significa que o reino seu foi contado, dividido e dado aos medos e persas. Então, no versículo 26 até o 28, trata disso. Mene, Deus contou seu reino acabou. Tekel, você foi pesado na balança e você foi achado em falta. Pérez, o seu reino está dividido e foi dado aos medos e persas. Quando Belsazar ouviu isso, Belsazar mandou que vestisse a Daniel de púrpura, aquilo que ele tinha dito, e proclamasse Daniel como o terceiro ali no reino. Só que, naquela noite, enquanto Belsazar soava nos seus ouvidos aquela profecia que Daniel leu na escrita na parede, ele teve o desprazer de receber dentro da festa ou em algum lugar ali do palácio onde ele estava a presença de Ciro. E a Bíblia vai dizer que Ciro faz a mesma coisa de Nabonide. Ciro conquista a Babilônia, entrega a Dário ou Dario, que era Medo, seu sogro, ou seja, Ciro era casado com a filha de Dário, que também era seu tio, então era tio sogro, e Dario, passa a ser o corregente de Babilônia. Agora, onde entra Isaías nessa história aqui? Esse é o dever de casa para vocês. Hoje, vocês vão ler em casa Isaías 44 e 45. O que acontece em Isaías 44 e 45? Cerca de 150 a 200 anos antes da existência de Ciro, Isaías escreve no capítulo 44 o seguinte, no versículo 27. Que digo à profundeza, seca-te, e eu secarei os teus rios. No versículo 28, Isaías profetiza: que digo de Ciro? Ciro é meu pastor e comprará tudo que me apraz, dizendo também a Jerusalém: tu serás edificada, e ao templo tu será fundado ou erguido. Então,
200 anos aproximadamente antes de Babilônia ser conquistada, o templo ainda estava em pé. O reino de Judá tinha rei. Tudo estava normal. Deus levanta Isaías para dizer ao povo hebreu: Ciro será o conquistador do povo do norte, ou seja, dos babilônicos, e a conquista se dará justamente por secar os seus rios. E aqui vai a parte histórica que eu deixei para o final. Ainda Isaías 45, no versículo 1, a Bíblia vai dizer: Assim diz o Senhor ao seu ungido Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante da sua face, tirar os reis e abrir diante dele. Deus está dizendo: eu vou abrir diante dele as portas, e essas portas não fecharão. Quando você vai para a história da humanidade, você vai descobrir, Estela, que enquanto Belsazar fazia festa, Ciro estava do lado de fora de Babilônia, analisando toda a estrutura daquelas muralhas e daquilo tudo que sustentava aquele reino. E Ciro chegou a uma conclusão: não tem como destruir essas muralhas. Mas existe um ponto fraco em Babilônia. E o ponto fraco de Babilônia é justamente aquilo que ela tem de forte, Helena, são as águas. Então, Ciro observou que em um determinado momento do ano, as águas do Eufrates baixavam um pouco. E nesse momento em que as águas baixou, Ciro teve uma ideia. Ele fez diques ao longo do leito do Eufrates. E sabe o que acontece? As águas do Eufrates baixaram tanto e o rei não percebeu, e nem os seus súditos, porque eles estavam na ociosidade, comemorando e fazendo festa para, inclusive, ironizar de Ciro, porque não tinha como entrar em Babilônia. E quando as águas baixaram, Ciro pôde entrar em Babilônia por baixo das grades, etc. Porque existe a possibilidade de que, quando Belsazar chamou todos os 1000 para a festa, ele tenha deixado de fora alguns sacerdotes e alguns soldados que deveriam estar lá. E essas pessoas, ou de forma relapsa ou intencional, para cumprir aquilo que Isaías tinha escrito 200 anos antes, 150, 200 anos antes, deixou as grades um pouco erguidas, porque como tinha muita água, eles imaginaram que não precisavam baixar tanto. Gente, foi por ali que Ciro entrou dentro de Babilônia, exatamente como Isaías profetizou no capítulo 44, especialmente no capítulo 45. Ao baixar a água do Eufrate, Ciro pôde entrar dentro de Babilônia e conquistar aquela nação sem lançar uma flecha. E quando Ciro entra dentro de Babilônia, ele encontra todos festejando, soldados bêbados, sem nenhuma resistência, exatamente como Ciro, exatamente como Isaías profetizou no capítulo 44 e 45. Qual é a lição que nós tiramos do capítulo 5 de Daniel? Que nós vamos precisar desse capítulo para entender qual é o verdadeiro líder. Ciro só era uma sombra de Cristo. Ele virá com os reis do Oriente, assim como Ciro reuniu toda a sua tropa para conquistar o reino do norte. Estela, grave essa palavra que eu vou dizer para vocês. O reino do norte, quando foi conquistado, ele já tinha sobre as suas mãos, Bíblia de Daniel, capítulo 11, você vai perceber que o reino do norte já conquistou o sul, quando ele é vencido pelo Deus eterno, que no livro de Daniel, no capítulo 12, diz que se levanta para proteger o seu povo. Então, agora nós temos Babilônia caindo, mas na queda de Babilônia, o Egito já era uma nação subalterna. Por que nós sabemos disso? Na semana passada nós vimos. No período de 12 meses que Nabucodonosor teve para colocar sua vida em ordem e evitar aquele caos que aconteceu em sua vida, foi o período em que ele conseguiu definitivamente colocar o Egito sobre o seu comando, sobre as suas mãos. A mesma coisa se repetirá em nossos dias. O rei do norte hoje enfrenta uma pseudo-oposição do rei do sul, mas nos últimos dias, o rei do sul
se colocará nas mãos do rei do norte. E a perseguição se dará justamente por essa união, essa Babilônia mística, que é a união de tudo, de todos, contra o povo de Deus, e só terá a sua defesa, graças a Deus, a presença do Espírito Santo. Então, não é só terá a maior defesa de todos os tempos. O povo de Deus não confia nas muralhas e nem confia nas águas, diferente do rei do norte, que confia nas muralhas e nas águas. O povo de Deus confia no Espírito Santo de Deus. Lembra o que Daniel falou na presença do rei? 3 vezes. As 3 vezes que ele foi chamado, nas 3 vezes ele exaltou Deus do céu. A mesma coisa fez José quando esteve diante do faraó. Exaltou Deus do céu. A mesma coisa fez Moisés e Arão quando esteve diante do faraó dos seus dias. Exaltou o Deus do céu. Lembre-se que Babilônia, que nós vimos cair hoje, ela está na sua segunda fase. A primeira fase ocorre ali quando Nirode, que era bisneto de Noé, decide criar uma cidade. E vocês sabem que Abraão sai de lá, de Ur dos Caldeus, onde hoje você conhece como Iraque, mas um dia foi conhecido como Babilônia. Então, Nirode funda essa cidade, e ela é fundada também ali próximo da Torre de Babel. Babilônia sempre existiu para se levantar contra o Deus do céu. Então, agora, o pai de Nabucodonosor é uma segunda fase desse império que já foi grande, tinha deixado de perdeu durante muito tempo seu poder, reaparece nos dias do pai de Nabucodonosor. Aí Nabucodonosor herda esse reino, outros reis vão suceder Nabucodonosor até chegar a Nabonido, que é o último rei de Babilônia, e ele some lá para a Arábia, ele depois, de alguma forma, ele não volta mais à Babilônia, porque o seu filho, neto de Nabucodonosor, decidiu se levantar contra o rei do céu. Perceba, não importa o que está acontecendo na sua vida nesse instante, Deus está no controle de tudo. Tem muitas águas tentando te afogar, tem muitas muralhas tentando impedir você. Não esqueça, se preciso for, Deus vai fazer você caminhar sobre as águas. Se você tiver, por algum motivo, se esse não for a decisão de Deus, se você caminhar sobre as águas, eu falo com você, de outra denominação, que por algum motivo o Espírito Santo permitiu que você tivesse a oportunidade de acompanhar esse leigo. Eu não sou pastor, eu sou leigo como você. Se Deus não abrir o mar para você passar seco, ele vai pedir para você caminhar sobre as águas como fez com Pedro. Mas se você, mas se preciso for, ele vai baixar as águas para você atravessar esse mar ou esse rio com águas batendo abaixo dos seus joelhos. Mas se você for cabeça dura como Jonas, ele vai permitir que você seja lançado sobre as águas e um grande peixe leve você até o destino final. O que Daniel 5 diz para mim? Que Deus vai trabalhar muito, muito mesmo, por sua salvação. E se você for humilde e se colocar à disposição de Deus, o Espírito Santo vai te alcançar onde você estiver, para que você seja aquilo que Deus pretende para a sua vida. Jeremias capítulo 29, Jesus diz que os pensamentos que ele tem a respeito da minha pessoa e da sua pessoa são pensamentos de paz e de vitória, para dar o fim que ele deseja que nós tenhamos, que é o melhor para todos nós. Eu, antes de Estela falar, quero deixar claro uma coisa para você. Não é possível estudar o livro de Daniel, nem o livro do Apocalipse, sem lembrar que a Bíblia tem outros livros. Perceba, para nós entendermos Daniel, nós já tivemos a presença de Ezequiel, a presença de Isaías, e nos próximos capítulos, Jeremias entra em cena. É assim que deve estudar a Bíblia. Além do Pentateuco e de todos os outros pequenos e grandes profetas, não existe essa possibilidade de desprezar o Velho Testamento ao estudar o Novo Testamento. Toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Ele é o autor. Os outros 40 homens são escritores que foram inspirados por ele e também iluminados para transmitir a mensagem para nós.
Daniel capítulo 5 diz para mim e para você: não importa o tempo e o tamanho do poder que está subjugando sua vida e a minha. No final, se você permitir, Deus vai vencer na sua vida e você será, com certeza, ah, vencedor, porque Deus e você, Deus na condição de Deus, tratando de todas as formas para alcançar seu coração, e você na condição de homem, permitindo que o Espírito fale o seu coração, será aquilo que Deus deseja que você seja. Que Deus abençoe você. Estela, pode perguntar. Amém. Não, tu estava a fazer aqui um paralelo quando tu estavas a dizer em invasão de Babilônia, quando as águas secaram, Ciro fez os diques e eles que estavam lá dentro das muralhas não se aperceberam. Isto levou-me a Mateus 24:38, onde diz: porquanto assim, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam casamento, até o dia que Noé entrou na arca e não perceberam. Que o Senhor nos ajude a estar mais atentos, que a gente não se distraia. Não é pecado casar, não é pecado comer, não é pecado, mas que possamos estar atentos o que assim diz o Senhor. Amém? Amém. Eu finalizo citando Jeremias 29:11, exatamente como está escrito. Diz assim: porque eu sei bem os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Que essa seja a minha e a sua realidade. Espere no Senhor. Não tenha medo de muros, não tenha medo de águas, porque a Babilônia mística de hoje também confia nos muros e nas águas. E o rei, o verdadeiro Ciro, que vem do Oriente, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fará. Você vai perceber esse Apocalipse 16, a mesma coisa que Ciro, secar as águas do Eufrates. Ou seja, em algum momento, essa Babilônia vai perder o apoio das pessoas e a proteção do Estado, que são seus muros. Cairá os muros e perderá o suporte popular. E nesse momento, Jesus virá para nos levar para o céu. Mas isso você vai esperar quando nós estivermos estudando Apocalipse 16. Que Deus abençoe você. Amém. Obrigada pela sua coragem, obrigada a todos. Não sei se alguém tem alguma pergunta a fazer. Não fiquem com dúvidas, perguntem enquanto o professor está aqui. Se não entendemos, Bom dia, feliz Juliana, sábado. Eu não quero fazer nenhuma pergunta, eu só quero agradecer o link que a irmã Stella enviou. É a primeira vez que eu estou a assistir e eu gostei. E é todos os sábados, né? amém. Mana Ivone está com problemas de comunicação. Sim, Mana Ivone, estamos aqui. Desliga a câmara, às vezes desligando a câmara, a conexão fica melhor. Sim, sim, estamos aqui todos os sábados estudando, Mana Ivone. Acabamos ouvindo a voz de Deus e estamos a estudar os livros, o livro de Daniel neste momento. Estamos no capítulo 5. E sim, volto no próximo sábado, Mana, às 8 da manhã. Amém? Tá bem. Amém. Obrigada, irmã Stella. Obrigada mesmo. E obrigada a todos. Amém. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, que nós possamos diminuir e que o nosso Deus possa aparecer. Que Deus abençoe a todos, que tenham um feliz sábado. Pensa aqui a Mana Zambi que leva-nos a oração para fechar, por favor. Mana Juliana, está Oi, disponível? Estela. Oi, mano. João já Amém. está Glória a com. Deus. João e Melina estão juntos? João, Agora ficou bonito, hein? Esse casal é uma bênção, rapaz. Cadê Melina? amém. Melina, vocês estão na Inglaterra ou estão em Portugal? Olha o filhão aí. Estamos em Portugal, pastor, estamos em Portugal. Eita, glória, que bênção, né, Estela? Amo Está a vocês demais, casar. tá bom? Um grande beijo para vocês, um abraço. Estão sempre em minhas Amém. orações, eu sei que vocês oram por mim também. Amo muito vocês. Você, Nós, João, nós Sete, amamos o todos daqui. professor. Tem um carinho muito especial.
E Tá já muito em maravilhosa. breve espero aparecer na Inglaterra aí para fazer uma festa no batismo da Lena, viu? Tem um horário por isso. Amém. Um beijo para Glória a você. Deus. Amém. Mas, sabe, cadê a pessoa? Oiê, bom dia, graça e a paz. Obrigado, Mano Coragem, pelo ensino. Que o Senhor continue abençoando-lhe grandemente. Obrigada a todas as manas. Vamos orar então. Ao Deus que é trino, Pai, Filho e Espírito Santo, ao Deus que doou a sua própria vida em causa da nossa. Pai, nós te agradecemos, acima de tudo, pelo despertar, Pai. Obrigada por nos despertar, por nos cuidar durante a noite. Algumas horas já vem adiantada da manhã, Senhor, neste dia que se chama hoje, nesse dia em que o Senhor tirou para descansar, o dia para o louvor da tua glória, Pai. Ajuda-nos a aprendermos, ajuda-nos e ensina-nos a obedecer, que o teu Espírito Santo nos inquieta, nos incomode, Pai. Obrigado pela tua palavra, pois ela mesmo diz que ela é apta para redavir, instruir, corrigir, orientar. Pai, obrigada pelo estudo da tua palavra. Continua, Pai, conosco na continuação deste dia. Abençoa os meus irmãos que vão ao culto, ali onde há adoração, louvor, que seja em espírito e em verdade, e acima de tudo, toma conta da humanidade, Pai, pois o mundo precisa de ti. Ilumina os teus filhos, continua falando aos nossos corações. Pai, queremos consagrar os nossos filhinhos pequeninos nesse final de semana. Queremos entregar a semana que vai começar e te agradecer. Até aqui, dizemos Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Amém? Amém, amada Juliana. E aqui ficamos. Obrigada por sua coragem, obrigada a todos. E depois o vídeo estará postado lá no grupo. Faça a revisão. Se não entendeu, com muita oração, pedindo ao Espírito Santo que traduza cada palavra. Amém? Beijo, beijo, feliz sábado, amém? Beijo.